paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 6 das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, que tem o título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Eu sou a professora Miriam, estou aqui semanalmente para apresentar dinâmicas, para contribuir com o ensino e aprendizagem da palavra do Senhor. Aproveito para agradecer imensamente a todos pela presença, pelas inscrições, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Sejam todos muito bem-vindos na paz de Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e a sua EBD. E eu rogo a oração dos irmãos ao meu favor. E a lição que nós vamos estudar hoje, a lição de número 6, tem o título O Livro de Esther. E a palavra-chave também é Esther. Nós estudamos o livro de Ruth, que nessa lição nós estamos estudando esses dois livros históricos, o livro de Ruth e o livro de Esther. O livro de Ruth nós finalizamos na aula passada e agora nós vamos adentrar no livro de Esther. E para essa aula eu quero apresentar 3 dinâmicas bem simples e práticas, e a primeira dinâmica nós já vamos falar do contexto histórico do livro de Esther. O livro de Esther é dividido em 10 capítulos, vai narrar a história do povo de Israel. É uma história que se passa no Império Persa, na capital Suzã, e nós vamos falar do socorro e livramento do povo hebreu nessa nação, e nós vamos falar de uma rainha que era judia. E aqui nós vamos analisar o quanto nosso Deus é aquele que cuida do seu povo, que cuida da família. Nesse livro nós vamos verificar o socorro do Senhor, o livramento do Senhor que está presente se o seu povo clamar, se o seu povo buscar. O Senhor é aquele que dá socorro e livramento. E essa primeira dinâmica é bem simples e prática. O professor vai precisar tão somente de uma folha de sulfite e de 2 copinhos descartáveis. Os copinhos descartáveis já nós vamos falar. A princípio, o professor vai utilizar apenas essa folha de sulfite. E aí o professor vai falar assim, olha, essa folha de sulfite vai representar a nação de Israel. E aí o professor pergunta, a nação de Israel era formada por quantas tribos? Aí o professor vai colocar aqui o número 12 para representar as tribos de Israel. E aí o professor vai falar assim, olha, não sei se dá para enxergar, mas o professor pode fazer, eu vou deixar também disponível. E aqui o professor vai falar assim, olha, aqui é a nação de Israel. Nós estudamos no livro de Ruth que a nação de Israel vivia no período dos juízes. E após esse período, a nação de Israel, querendo assemelhar com as outras nações, pede um rei. Só que nós temos que lembrar que nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo. Então, o governo da nação de Israel é um governo teocrático, é Deus que governa a nação de Israel. Então, aqui, a nação de Israel, ela pediu um rei, e o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Só que Saul desobedeceu às ordens do Senhor, e o Senhor escolheu um rei melhor que ele. E o Senhor levantou Davi, um rei segundo o seu coração. E aí, nós estudamos na aula passada que de Ruth, uma moabita, tem-se a linhagem de Davi, que nós temos que Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, Ruth, que nós estudamos, é a bisavó de Davi. E o Senhor prometeu a Davi um reino eterno, e o nosso mestre, o Messias, é da linhagem davídica. Então, Ruth, que nós estudamos, está na genealogia de Cristo, e nós estamos falando que a nação de Israel, primeiro rei, Saul. Depois de Saul, nós temos Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi morrendo, reina o seu filho em seu lugar, Salomão. Então, nós estamos aqui diante de 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, quem reina em seu lugar é Roboão. Porém, Roboão desagradou ao Senhor, não ouviu o conselho dos anciãos, ouviu o conselho dos mais moços e
Com Roboão, nós temos a divisão do reino. A nação que era 12 tribos tem o quê? Uma ruptura. Então, houve a divisão do reino de Israel. Então, aqui o número 1, o professor vai colocar o 0 e vai ficar aqui 10 tribos e 2 tribos. E o Senhor entregou essas 10 tribos a Jeroboão, que foi um reino que trouxe a idolatria, que fez o que era abominável aos olhos do Senhor. 2 tribos aqui ficou a tribo de Judá e Benjamim. E aqui ficaram as outras 10 tribos. Tem alguns que vão colocar 11 tribos, porque José, como teve porção dobrada, aí entra o nome dos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas aqui, com essa divisão, a nação de Israel, o povo de Israel, aqui essas 10 tribos, vai ficar conhecida como o Reino Norte ou o Reino de Israel. Então, podemos encontrar na Bíblia escrito nação de Israel para referir a todo o povo, ou Israel representando apenas as 10 tribos, o Reino do Norte. E aqui o Reino Sul ou Reino de Judá, as 2 tribos. O Reino Sul ou Reino de Judá ficou com a capital de Jerusalém. As 10 tribos ou o Reino Norte ou o Reino de Israel com a capital de Samaria. E aí o povo, a nação de Israel, estava dividida. A monarquia foi dividida. Então, sempre nós vamos analisar que são 2 reinos diferentes no mesmo período. Sempre vai ter o reino de Israel e o reino de Judá. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, por desobedecer ao Senhor, fazia o que era abominável ao Senhor, o Senhor os entregou, aí o professor vai pegar aqueles 2 copinhos, o Senhor os entregou cativos ao império da Assíria. A Síria levou cativo. Então o povo de Israel sofreu, o povo de Israel foi levado cativeiro, sofreram, foi conquistado, foi devastada. E aqui representando que o reino norte foi dominado, foi cativo, foi levado ao exílio pela Assíria. Aí nós vamos tirar de cena. E aqui agora ficou apenas o reino sul. Só que aí nós vamos verificar que o reino sul, com essas 2 tribos, eles foram mais abomináveis que o próprio reino norte, porque eles viram que os seus irmãos passaram pelo cativeiro, foram dominados pela Assíria, mas mesmo assim continuaram fazendo o que desagradava ao Senhor, mesmo com os alertas do profeta. E aí o Senhor entregou o reino sul, o reino de Judá, ao Império Babilônico. Então a Babilônia invadiu Jerusalém, levou cativo, e aí o povo de Judá foi oprimido e foi levado, sendo dominado e cativo pela Babilônia. E na palavra do Senhor vai falar que eles ficariam cativos por 70 anos, mas depois o Senhor daria livramento. E aqui o povo de Judá estava assim, ó, dominado. E aqui eles estando dominado por Babilônia, depois o Senhor levanta o Império Persa, que conquista o Império Babilônico. E aqui nós vamos falar do contexto do livro de Esther. Então, o Império Persa conquista a Babilônia, nós temos a derrubada do Império Babilônico e o Império Persa. E aí o povo de Israel vai sair do seu cativeiro, porque Ciro dá um decreto permitindo que o povo de Judá, os israelitas, voltem para Jerusalém, voltem para a sua terra, volte para a sua nação. E aqui nós estamos falando onde? Aqui nós estamos no Império Persa, aqui nós estamos na capital de Suzã, e o povo de Israel saindo, ó, tá aqui todo marcado para representar o cativeiro que eles sofreram. Saindo do cativeiro, agora eles estavam em Suzã, na Pérsia, só que lá eles tinham a liberdade, porque o Império Persa, ele permitia que cada um cultuasse os seus próprios deuses, tivesse a sua religião. Nós estamos aqui de 3 contemporâneos, nós temos o livro de Esther, nós temos Esdras e nós temos Neemias. E aqui, ó, na própria lição nós vamos estudar que com esse decreto falando que eles poderiam voltar, Ciro, Deus levanta Ciro,
permite que eles voltem para Jerusalém. Zorobabel leva consigo, só voltam aproximadamente 50.000 judeus para Jerusalém. Os demais ficam em Suzã. Muitos quiseram, já estavam acomodados, preferiram ficar em Suzã, porque aparentemente eles tinham liberdade para fazer o que queriam. Só que aqui o autor vai falar que essa liberdade pode trazer, ou a falsa paz pode trazer alguns prejuízos. Então Zorobabel leva alguns, aí depois nós vamos verificar Neemias, Esdras fazendo conserto, reedificando os muros, e aqui nós estamos falando de Suzã. Só que onde tudo que parecia bem, o que vai acontecer? Aí nós vamos estudar o livro de Esté, que quando aparentemente estava tudo bem, vai sair um decreto onde ordena toda a matança do povo judeu. E aqui nesse livro de Esté nós vamos verificar que mesmo com esse decreto, o Senhor já tinha levantado uma mulher, e essa mulher Esté, através do seu temor, na sua confiança em Deus, vai poder aí, juntamente com todo o povo, clamando, intercedendo, vai conseguir libertar o povo de Israel. E aí o povo de Israel vai lutar por sua vida, cada um vai lutar por suas próprias vidas. E depois nós vamos verificar que eles vão instituir a festa do Purim, uma festa para celebrar o livramento, uma festa para celebrar Deus, porque nós estamos estudando do Deus que governa o mundo e cuida da família. Então o professor vai começar falando desse contexto histórico aqui do livro. Olha, eles primeiro eram um reino uno, esse reino foi dividido, o reino norte primeiro foi levado cativo, depois o reino sul foi levado cativo pela Babilônia. Nós temos aí Nabucodonosor. Depois a Babilônia cai, o Império Persa vai dominar. No Império Persa eles saem do exílio, eles têm a liberdade, eles têm a oportunidade pelo decreto de Ciro de voltar para Jerusalém. Muitos deles não querem voltar e continuam vivendo na Pérsia. E aqui na Pérsia é onde, aqui em Suzã, vai ser narrado toda a história do livro de Esté. Um livro de socorro e livramento da parte do Senhor. E o final desse livro também é final de festa. É a festa do Purim, a festa que comemora o livramento do Senhor. Então essa é a primeira dinâmica para o professor narrar a história e o contexto histórico do livro de Esté. E a segunda dinâmica, nós vamos falar que uma curiosidade que muitos questionam é que no livro de Esté não menciona o nome de Deus. E essa segunda dinâmica, o professor vai levar uma tacinha para representar. Aí o professor fala assim, olha, no livro de Esté nós não temos o nome de Deus, mas nós sabemos que do começo ao fim nós estamos diante de cada passo da providência divina. No finalzinho da introdução vai até falar assim, ó, Esté não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Não tem o nome de Deus expresso, mas a história narra um Deus grande, um Deus que governa o mundo, um Deus que cuida da família, um Deus que provê o livramento na hora certa pelo clamor do seu povo. Aí o professor vai perguntar assim, olha, vocês têm alguma coisa aqui dentro dessa taça? Aí eles vão olhar, ó, não tem nada aqui dentro dessa taça. Aí o professor fala assim, olha, essa taça aqui vai representar o livro de Esté. Muitos questionam sobre a canonicidade, muitos questionam sobre o livro, que não tem o nome de Deus, mas nós sabemos que Deus, ele se faz presente e o nosso Deus, ele provê o escape e o livramento no momento certo e tudo é feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes é assim nas nossas vidas, ou muitos julgam ou falam assim, olha, mas se a pessoa não diz que é crente ou tal pessoa não serve a Deus, porque vive dessa forma ou vive passando por isso. Mas nós sabemos que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor trabalha no momento dele, na hora que ele quer e como ele quer.
e para o nome dele ser glorificado. E muitas vezes nós precisamos tão somente o quê? Abrir os nossos olhos espirituais para ver a grandeza e a providência do Senhor. Porque no livro de Esther, se muitos lendo pelos olhos carnais vão falar assim, mas não tem o nome de Deus. Mas quando nós abrimos os olhos espirituais, aí o professor leva uma jarrinha com água e fala assim, olha, aqui não tem nada. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós permitimos o Senhor guiar nossas vidas, o que aparentemente não tinha nada, olha o que acontece. Aí nós vamos verificar e ver aqui, tem providência do Senhor, tem vida, tem cor, tem brilho, porque o Senhor está lá. Não tinha nada, porque nós estávamos vazios, ou porque nós não estávamos olhando com os olhos espirituais. Mas quando nós estamos cheios, nós vamos verificar que o Senhor se faz presente. E o Senhor é aquele que dá cor, que dá brilho às nossas vidas. Aparentemente não tinha nada, porque estava seco espiritualmente falando. E muitas vezes nós não conseguimos ver as bênçãos e livramentos e a mão do Senhor estendida, porque muitas vezes nós não estamos com os nossos olhos espirituais, porque a Bíblia é o livro, é a palavra do Senhor. Mas nós temos também aqui nesta palavra que fala que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Mas o homem espiritual vai compreender, vai entender, porque ele já está o quê? Cheio e transbordando de Deus. Então, nessa dinâmica, o professor vai falar assim, olha, aparentemente não tinha nada, mas aqui nós temos cor. Como que o professor vai fazer essa dinâmica? Eu falei para o professor utilizar uma taça, porque o professor vai colocar a mão assim e o professor vai colocar um pouquinho do pó de suco, um suquinho. O professor pode escolher a cor que quiser. Se o professor quiser amarelo, utiliza o suco de abacaxi. Se o professor quiser vermelho, vai utilizar o de morango. A cor que o professor quiser. Se não tiver suquinho, pode utilizar também, e tiver a gelatina, um pozinho da gelatina também, que eu utilizei o pozinho da gelatina aqui nessa dinâmica. Um pouquinho só do pozinho que vai ficar no fundo, porque assim que o professor jogar a água, já vai demonstrar a cor. E aí o professor representa, não tinha nada, mas quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos verificar que tem sim, E aí vai representar a cor que o professor escolher. E aí o professor vai fechar falando, olha, não é porque não tenha o nome expresso que o Senhor não estava agindo. O livro inteiro demonstra a providência do Senhor. E assim nós podemos ir para a terceira dinâmica, que também é bem simples e prática. O professor vai falar sobre a verdade prática da lição. A verdade prática da lição diz assim, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer de nossas vidas, ou porque passamos por determinadas coisas. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo quando nós não entendemos, ou mesmo quando tudo parece ser o fim, ou mesmo quando tudo parece fora do nosso controle, o Senhor sabe como trabalhar. Nós vamos estudar nessa lição sobre a história de Esther. Uma história de uma menina, uma história aparentemente improvável. Nós estamos falando de um cenário de tragédia, nós estamos falando de um cenário de cativeiro, nós estamos falando de exílio, nós estamos falando de uma menina que perdeu os seus pais, uma menina órfã, mas pela providência divina nós temos aí um primo que a criou como filha, que foi Mardoqueu, e Mardoqueu a instruiu nos caminhos do Senhor e a viver em obediência, porque quando Esther chegou no reino, ela, por ordem de Mardoqueu, não revelou a sua origem, não revelou a sua parentela. E nisso, nós sabemos que às vezes não entendemos de um cenário caótico, de um cenário de destruição, de um cenário de perda. Essa menina que era improvável trilhou um caminho que foi traçado por Deus, chegou ao Império Persa como rainha. E lá, no momento em que estava como rainha, precisou passar por um momento de uma grande provação.
que testou a sua fé, a sua coragem, e ela assim o fez. E depois de tudo isso, ela teve o quê? Livramento para o seu povo. E aí o professor vai falar assim, olha, nós estamos falando que a perfeita vontade de Deus é nos guiar pelos caminhos dele, é nos levar aonde nós não entendemos, porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. E aí o professor vai falar para os seus alunos assim, olha, o professor pode chamar 4 alunos na frente, ou o professor pode chamar todos eles, o professor pede para os seus, dependendo de como que seja lá na sua sala, pedir para um ficar de frente para o outro. Se for não conseguir deixar um de frente para o outro, chama apenas 2 ou 4 lá na frente e pede para eles fazerem um círculo, ou cada um fica de frente para o outro, e aí o professor vai falar assim, olha, vocês sabem qual que é o lado norte, qual que é o lado sul, qual que é o leste, qual que é o oeste? Aí o professor pergunta para eles, tenta aí identificar. Se vocês não souberem, pergunte para o seu colega onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. E aí o professor vai deixar eles falarem. Aí o professor, conseguiram identificar qual que é o seu norte, qual que é o seu sul, qual que é o seu leste, qual que é o seu oeste? Aí quando eles falarem que sim, aí o professor vai falar assim, olha, agora eu quero que vocês fechem os olhos para vocês não perderem o foco, para vocês não ficarem olhando para o que está na sua frente ou o que está do seu lado e não sair do foco. Aí o professor fala assim, olha, agora eu quero que você, cada um faz a sua parte, sem prestar atenção no outro. Eu quero que você dê 2 passos para o norte. Eu quero que você dê 2 passos para o leste. Eu quero que você dê 2 passos para o oeste. E aí o professor vai fazer e o professor tenta fazer com que eles cheguem no outro ou se bate no outro para até uma forma de interagir, de brincar com eles e verificar como que vai ficar. Para ver se eles vão ter sintonia um com o outro, para ver se eles vão ficar longe, se eles vão ficar perto, se eles vão se bater. E aí o professor, depois que fazer esse período da brincadeira, e aí o professor pede para eles abrirem o olho. E aí o professor vai falar assim, e aí, o que vocês acharam? Vocês conseguiram atingir? Vocês já acham que realmente vocês estavam indo para o norte, indo para o sul, indo para o leste ou oeste? Aí o professor pergunta para os outros que ficaram olhando e aí depois o professor vai falar assim, olha, sem uma bússola é muito difícil precisar se nós estamos indo para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. Por quê? Porque nós não temos a direção correta. E aí o professor vai falar assim, olha, assim como nós precisamos de uma bússola para dimensionar o local ou a direção que nós estamos tomando, nós precisamos do nosso Deus e nós precisamos nos direcionar pela sua palavra para nós trilharmos o caminho que o Senhor espera que nós trilhamos. E nós sabemos que a palavra diz que o caminho é Cristo, e o caminho que nos conduz ao céu, a nossa morada, nós somos peregrinos, é Jesus Cristo. A palavra fala que Ele é o caminho. Então nós temos que entender, assim como é difícil nós dimensionarmos se nós estamos indo para o leste ou para o oeste ou para o norte ou para o sul, da mesma forma nós não entendemos muitas vezes os planos do Senhor ou o caminho dele, como diz aqui na verdade prática. Para cumprirmos os propósitos do Senhor, nós precisamos deixar o Senhor nos guiar. Então não é pela nossa própria mente ou o que nós achamos que está correto, é de acordo com a vontade do Senhor. E muitas vezes o que o Senhor quer de nós, nós não entendemos, que é como diz aqui o texto áureo, diz assim, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí o finalzinho fala assim, olha, e quem sabe para qual tempo como este chegaste a esse reino? Então o Senhor, Ele tem os planos dele, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem faz, é Ele quem escolhe, Ele faz tudo conforme a sua vontade, porque o Senhor vê e Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor levantou Esté como rainha, porque essa rainha altruísta e corajosa que colocou a sua vida em jogo, ela estava ali para livrar todo o povo judeu. Então, essas são as 3 dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!